South Park é uma das animações mais absurdas e politicamente incorretas de todos os tempos. Eles são basicamente a personificação do zoeira never ends, fazendo piadas absurdas com vários temas, seja política, religião, cultura pop, o que for. Eles fazem piada com tudo e todos. Tire essa fantasia imediatamente! Eu posso! Tenho que ganhar 2 toneladas de negócio! E se fizermos uma nova fantasia? Tive uma ideia. Que tal uma fantasia de fantasma? Aí está, meu jovem. E isso, obviamente, ia gerar bastante polêmicas em alguns momentos, tendo vezes que a coisa escalou tanto que os criadores chegaram até mesmo correr risco de vida. Então, nesse vídeo, nós vamos relembrar alguns dos episódios mais absurdos e polêmicos desse desenho ao longo desses quase 30 anos de jornada. Começando a lista por um episódio da atual temporada de South Park, a Season 27, que já no seu primeiro episódio se formou uma polêmica absurda, já se tornando um dos episódios mais memoráveis da série. Isso porque esse episódio é praticamente inteiro voltado pra zoar com a cara do Donald Trump, que é o atual presidente dos Estados Unidos. E aqui eles fazem ele e o capiroto serem um casal gay. Além deles zoarem com o Trump e dizendo em uma cena que ele tem uma peça pequena. A repercussão desse episódio foi tão absurda que os chefes da Casa Branca chegaram a emitir um comunicado criticando o desenho, falando que ele não tem relevância há mais de 20 anos e que ele precisa ficar apelando para criticar o presidente. E, bem, com a grande repercussão que teve e a Casa Branca tendo que falar sobre isso, eu acho que a relevância do desenho talvez não seja tão pequena assim, não. Esse caso mostra bem como South Park, mesmo depois de tanto tempo, são quase 30 anos de programa, ainda consegue chamar atenção e ter espaço na mídia. Esse desenho é realmente um fenômeno. E, além de político, outras coisas que South Park adora tirar sarro é com ator de Hollywood e com religião. E uma vez eles decidiram unir as duas coisas. No episódio 12 da 9ª temporada, chamado Preso no Armário, em que os alvos da vez foram o Tom Cruise e a Scientologia. A Scientologia é uma religião muito controversa dos Estados Unidos, que possui alguns membros muito conhecidos, como o próprio Tom Cruise. E esse episódio é todo focado em tirar sarro dessa religião. E o melhor é que eles fazem isso mostrando apenas os conceitos da Scientologia sem precisar fazer piada nenhuma. Xenu thought his galaxy was overpopulated, and so he rounded up countless aliens from... Além de fazer uma crítica mostrando que essa religião é só uma forma dos poderosos ganharem mais dinheiro. E no meio disso tudo, eles ainda aproveitam pra zoar o Tom Cruise. Na época rolava muita especulação de que ele na verdade seria gay, e a série zoa isso, fazendo ele ficar preso no armário o episódio inteiro e não querendo sair. Dad, Tom Cruise won't come out of the closet. What? E tudo isso gerou uma polêmica absurda na época, tanto com cientologistas que tentaram boicotar o episódio, quanto o próprio Tom Cruise que tentou tirar ele do ar na justiça. Mas ele acabou não conseguindo nada e desistiu de processar South Park. Ainda na questão da religião, South Park já fez vários episódios envolvendo cristianismo e provavelmente o mais polêmico deles é o episódio Bloody Mary da 9ª temporada, em que nele era mostrado uma estátua de Nossa Senhora que sangrava. E os personagens durante todo o episódio achavam que esse sangue que saía da estátua seria a cura para várias doenças como o alcoolismo ou a paralisia. Até o Papa aparece nesse episódio. E no final de tudo é revelado que o sangue, na verdade, fazia parte do ciclo menstrual da estátua. Esse episódio gerou um boicote de vários bispos e cristãos pelo mundo inteiro, principalmente na Nova Zelândia, e eles também exigiram um pedido de desculpa dos criadores e que o episódio nunca mais fosse exibido. Mas, como sempre, isso de novo não deu em nada e ele tá aí até hoje para você poder ver. Mas, sem dúvidas, as maiores polêmicas que South Park já se meteu foi em relação ao Maomé. Principalmente nos episódios duplos Guerra dos Desenhos, que ocorreu na 10ª temporada, em que mostra a saga do Cartman em tentar tirar um episódio de Family Guy do ar.
Ele tenta fazer isso porque nesse episódio Maomé apareceria e isso poderia gerar um ataque dos muçulmanos nos Estados Unidos. Mas na verdade isso era uma grande mentira e ele só queria fazer isso porque ele acha Family Guy uma merda. Inclusive os próprios criadores de South Park já falaram que não são lá muito fãs do desenho e já zoaram Family Guy bastante, principalmente nas primeiras temporadas. E esse episódio é considerado um marco nas animações adultas, ele gerou uma grande comoção com vários outros criadores, levantando questões muito importantes sobre censura e o dever da liberdade de expressão. E o episódio meio que inteiro é basicamente voltado para criticar essas religiões que não conseguem aceitar uma zoeira. Mas mesmo assim, isso acabou não impedindo o episódio de ser censurado, com uma cena que o Maomé apareceria e o canal teve que censurar colocando uma tela preta. Muhammad. E a polêmica com Maomé não acabou aqui. Ela escalonou, na verdade, mais ainda na 14ª temporada, também nos episódios duplos 200 e 201, onde aqui eles juntam todas as celebridades que se ofenderam em algum momento com uma zoeira que South Park fez com eles, se juntando para tentar acabar com o desenho. E o plano deles é basicamente capturar o Maomé e sugar os poderes dele, que é de nunca poderem fazer piada com ele. Inclusive, ele aparece com uma tarja de censura, mas o Comedy Central inicialmente não queria colocar nem isso. E os criadores de South Park tiveram que bater o pé, dizendo que se eles não fizessem o episódio, eles estavam fora do canal. E assim os episódios foram lançados e a repercussão deles foi tão absurda, chegando ao ponto de um grupo muçulmano ter emitido um comunicado ameaçando os criadores de morte. Isso que ele apareceu com uma tarja de censura, imagina se tivessem colocado ele mesmo. E até outros desenhos brincaram com a situação, tipo os Simpsons, que na abertura de um episódio eles colocaram no quadro que o Bart estava escrevendo: South Park, nós até o apoiaríamos, porém estamos com medo. E infelizmente esses episódios foram limitados somente à versão em inglês e não receberam dublagem. E esses foram, pelo menos pra mim, os episódios mais polêmicos de todo o South Park. Mas assim, são quase 30 temporadas, com vários episódios abordando assuntos um mais absurdo que o outro. Eu nem cheguei a falar do episódio que o Caio vira negro, ou então do episódio falando dos Mormons, então dá pra fazer uma parte 2, 3, várias, só contando esses casos. Mas esses, pelo menos, foram pra mim os que mais marcaram. Mas deixa nos comentários qual outro episódio você acha que faltou e que poderia vir em uma parte 2. E se você gostou do vídeo, eu te peço para se inscrever no canal e deixar o gostei para o canal continuar crescendo. E é isso, obrigado por assistir.